Fala, irmãos do YouTube, tudo bem? E aí, você sabe o que é o tempo pascal? Bora ver! Bom, nesse vídeo eu gostaria de explicar três coisas. Primeiramente, uma explicaçãozinha sobre o tempo pascal. Segunda, como viver nesse tempo. E a terceira, quais são os evangelhos ou passagens de cada domingo. Beleza? Bom, primeiramente, o que é o tempo pascal? Ele é o tempo que ocorre após a Páscoa, durante 8 domingos. Sendo 7 domingos do tempo pascal, não, do primeiro ao sétimo. E o oitavo seria o Pentecostes. Caracteriza-se por iniciar-se na oitava de Páscoa e finalizando também no Pentecostes. Esse tempo tem como centro a celebração intensiva do mistério da ressurreição de Cristo Jesus, acentuando o surgimento da igreja que se organiza a partir de então. Então você vai ver, Jesus ressuscita, né, depois da semana de Páscoa, Semana Santa. Depois vai ter lá os atos de sucesso, ressuscita, né, aparece aos discípulos 40 dias, ocorre a ascensão, e depois vem no Pentecostes, e depois do Pentecostes os discípulos começam a espalhar a igreja. A história da igreja se inicia nesse momento e passa desde a Idade Média, da Idade Antiga, até os dias de hoje. Vamos primeiro, voltando agora, o que é o tempo pascal? São 50 dias, pois nesse período foi em que os apóstolos, na presença do ressuscitado, foram se preparando para receber o Espírito Santo no Pentecostes. Que nem Jesus aparecer por eles e tal, para os seus companheiros. A cor normalmente usa é branca ou dourada. Bom, normalmente na primeira leitura, que normalmente seria a leitura do Antigo Testamento, são substituídos por livros do Novo Testamento, focando-se nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Pedro e São Paulo. Assim, relembrando os primeiros passos da igreja na evangelização de Jesus. Bom, o segundo tema seria como viver bem esse tempo? De acordo com a minha biblioteca católica, diz o seguinte: o tempo pascal possui uma riqueza tremenda para a nossa vida espiritual. Através dele é que podemos ter, em certa medida, a experiência que os apóstolos tiveram no surgimento da igreja. Pela liturgia do tempo pascal podemos tocar com profundidade no sentido de nossa fé. É o momento de experimentar a força que nasce da ressurreição de Jesus Cristo, como os apóstolos testemunhar disso às nações com ousadia, determinação e convicção. Aqui está o tempo litúrgico. Nesse tempo litúrgico, o sentido da nossa fé, que dá origem a tudo que criamos e professamos na nossa vida. Então, é o que eu expliquei agora há pouco, né? Que é o início da igreja e o início da pregação dos apóstolos. Bom, agora indo aqui, ele tem 8 domingos no total, sendo principais os primeiros 7, mas vamos ver o que acontece cada um. Mais detalhes: no primeiro domingo sendo preparado para o domingo da Páscoa, o segundo seria da Divina Misericórdia, o quarto, o do Bom Pastor, e o sétimo, o dia da Ascensão do Senhor. E o oitavo seria o Pentecostes, que finaliza esse tempo. Que nem eu falei, o primeiro seria a ressurreição de Jesus, o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, como Jesus foi sepultado, ele permaneceu até a sua ressurreição, 3 dias depois. Quando seu espírito, no terceiro dia, né? E quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Daí finaliza-se a Semana Santa e o tempo pascal. No domingo da festa da misericórdia, ela começa com uma experiência de Santa Faustina Kowalska, que após uma série de provações espirituais, morais e físicas, o próprio Jesus aparece a ela revelando de um modo extraordinário a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo e sua história, presente em todo agir divino, particularmente na cruz redentora de Cristo. Novas formas de culto e apostolado em prol de sua divina misericórdia. Após muito tempo, em 2000, o Papa atual São João Paulo II, atual santo, né, canonizou Santa Faustina e introduziu a festa da Divina Misericórdia, que ocorre no segundo domingo. E o que significa esta festa, né? De acordo com o Yucat,
no Urquete.org. Diz assim: a irmã Faustina nos lembra que a ressurreição de Cristo não nos dá um bilhete gratuito para o céu. Cristo abriu as portas do céu, mas é a nós que compete passarmos por elas. Além disso, no fim do mundo, Jesus terá de tratar todos de forma justa, de acordo com suas vidas. Isto é o que está escrito nos diários de Santa Faustina. Escreve: antes de vir como juiz justo, abro para impar a porta de minha misericórdia. Aquele que se recusar a passar pela minha misericórdia deve passar pela porta da minha justiça. Lembrando que, né, a gente vai seguindo o que a irmã Faustina falou. Cada um vai ter suas vidas e cada ato é nosso. A gente vai se apresentar no final das nossas vidas. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, né, nossos erros do pecado, nesse caso, aí sim, Jesus ser um juiz justo, não, Deus também. Nesse caso, né, lembrando que o pessoal sempre diz que Deus é misericórdia, mas também é um Deus justo, tá? Só para avisar. Continuando aqui, nesse domingo também lembramos que a misericórdia de Deus é justamente esta profunda e visceral misericórdia que Deus quer oferecer a todos sem excluir ninguém. E a sua misericórdia se manifesta justamente naquele que mostra as chagas da crucificação. Abre os braços, sopra o dom do Espírito Santo e dá a missão do perdão e da reconciliação à sua igreja. A quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem retirar serão retidos. O Evangelho nesse domingo é de João, capítulo 20, versículos 19 e 31, que é a aparição de Jesus aos discípulos e a dúvida de Tomé, onde Jesus aparece aos discípulos numa semana e Jesus também não estava. Depois os discípulos contaram que Jesus apareceu, e neste domingo, uma semana depois, ele também estava junto e Jesus apareceu de novo. A paz esteja convosco. Daí também acredita e pede para encostar na chaga de Jesus. Já no domingo, a liturgia desse domingo recorda-nos que a comunidade cristã tem a missão por testemunhar e concretizar projetos que Jesus iniciou. No anual, nós temos em Lucas 24, 13 e 35, os discípulos de Emaús. Ano B, Lucas 24, 35 e 48, aparição aos 11. E o ano C seria 21, versículos 1 a 19, aparição de Jesus aos discípulos que estavam à beira-mar do Tiberíades. Já no quarto domingo seria o dia do Bom Pastor, dia mundial das orações pelas vocações. Nesse domingo relembramos que Jesus é o Bom Pastor, uma metáfora que enfatiza seu papel de guia, protetor e líder espiritual para aqueles que o seguem. Esta imagem destaca o amor, a compaixão e o sacrifício de Jesus pelos seguidores comparados a ovelhas. São seus sacrifícios. No conhecimento, o bom pastor conhece as ovelhas e é reconhecido por elas. Sob cuidado, ele cuida e protege suas ovelhas, guiando-os para pastagens verdes e água potável e sacrifício. O bom pastor está disposto a dar sua vida pelas suas ovelhas, mesmo em face do perigo. Me lembrou que se tivesse sem ovelha, uma se perde, ele deixa os 99 e busca a perdida, a ovelha perdida. Também, né? Dá para complementar. Já a oração mundial pelas vocações é celebrada anualmente no quarto domingo da Páscoa. Convida-nos a rezar para que o Senhor envie trabalhadores para a sua messe, ou seja, para que haja muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e leigos. Lembrando que os leigos são quem não é religioso nem sacerdote, né? Seja padre, bispo, cardeal, até o Papa, no caso, né? Todos comprometidos com a evangelização. É um momento de implorar ao Pai o dom das pessoas que, com alegria e generosidade, respondam ao chamado para servir a Deus e ao próximo. O exemplo do leigo seria voltando ao leigo, seria o vocatista. Aliás, quem quiser saber um pouco das vocações, tem um vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no cardzinho ou na descrição. Quem quiser assistir pode assistir. Mas uma vocação que faltou naquele vídeo, faltou de nossa santificação, né? Nós buscarmos a nossa santidade. Já no quinto domingo, a liturgia recorda-nos que a comunidade nascida de Jesus tem como tarefa fundamental no mundo e na história
o sinal vivo do amor de Deus por todos os seus filhos. Foi essa tarefa que Jesus, ao despedir, deixou aos seus discípulos. No ano A, nós temos João 14, 1 a 12. Jesus avisa que vai voltar ao Pai, os discípulos ficam com dúvida e Jesus pede para crer nele, em Deus Pai. No ano B, temos João 15, 1 a 8, a videira e os ramos, né, que Jesus é a videira principal e nós somos os ramos. Né, vou ler para vocês. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Podará todo aquele que der fruto, para que produza mais fruto. Quem quiser depois daí aí já fica o convite. E no ano C temos João 13, 31 a 33 e 34 a 35. O Evangelho ameis uns aos outros, como eu vos amei. Seria o nome, vamos na Ave Maria, Adeuses e Despedidas. No caso seria o meu quase anterior ao ano C, que Jesus vai se afastar dele e depois vai voltar ao Pai. Daí os discípulos, para onde você vai? Mas em breve saberiam. Já no sexto domingo da Páscoa, vemos a importância de permanecer no amor de Deus. No ano temos João 14, 15 a 21. Jesus fala dos seus discípulos sobre o amor, a obediência e a presença do Espírito Santo. No ano B temos João 15, 9 a 17. Jesus fala aos seus discípulos sobre o amor e a importância de permanecer no seu amor. E por último, João 14, de 23 a 29. Jesus garante aos seus discípulos que se amarem, não guardarão suas palavras e o Pai o amará. E eles, Jesus e o Pai, farão morada a quem os ama. Por último, nós estamos nos domingos principais, nós temos o domingo da Ascensão do Senhor. Mas é tema para os próximos capítulos. Mas basicamente, no sétimo domingo temos a Ascensão do Senhor. É onde Jesus, após conviver com os discípulos por 40 dias, sobe aos céus, de corpo e alma, e senta à direita do Pai. E a vinda de Pentecostes seria a vinda do Espírito. No oitavo domingo seria a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos que estavam, né, talvez outras mulheres estavam reunidos em cenáculo, se escondendo na perseguição dos judeus, dos judeus no caso. É isso, pessoal. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para mais notificações. Comente e compartilhe sugestões e dúvidas na descrição, por favor, que eu vou responder assim que possível. Muito obrigado e salve Maria!